esbanjamentos, tantos roubos, tanta coisa nojenta acontecendo. Meu Deus do céu. A frase, sempre eu boto uma frase assim que faz a gente rir, não é você pensar não, mas olha que bacana essa. Doutor Márcio, você acha que isso aqui você vai concordar comigo. Mulheres não sentem frio porque estão sempre cobertas de razão. E é mais ou menos isso, não é? Quando a gente vê que o homem não está dando muito no couro, a gente já começa a se mexer. O homem não, ele fica fingindo na dele, fazendo de conta que não está acontecendo nada. A dor de cabeça é uma desculpa nossa. O que o homem inventa nessa hora, hein? Boa tarde. Boa tarde. Concordo parcialmente. Parcialmente? Parcialmente. Já tá bom, já tá bom. Não, é lógico, o homem, ele, vamos dizer assim, existe às vezes aquele disfarce, aquela situação em que ele procura evitar, ele procura, vamos dizer assim, demonstrar que está acontecendo alguma coisa. A mulher, vamos dizer assim, é mais espontânea, né? Ela é mais espontânea, ela conversa mais, ela se abre mais até com amigas, né? Diferente do homem, né? Ela é mais à vontade para conversar Exato. sobre essas O homem é mais falhas. fechado, né? Falar sobre falhas do homem, falha erétil, a dificuldade dele ter um pênis ereto, pronto para a relação, naquele instante que ele quer, pronto, faz assim, já está pronto. O homem é mais difícil, né? Agora, eu quero perguntar para você, na minha cabeça eu sei responder e vou responder também, numa boa. Mas eu quero perguntar para você, como médico e também como homem, dentro dessa área de urologia. Porque eu imagino que você atenda inúmeros pacientes, né, ao longo dessa tua carreira, né, dessa tua especialidade. O que é a primeira coisa que vem na cabeça da mulher quando o homem falha? Vamos ver. Você Vamos vai ver se pensar, bate com a minha. eu acho que você vai dizer o seguinte, olha, acho que ele tem outra. Não é bem assim. A gente conversa com os casais, a princípio toda mulher pode pensar isso, né? Às vezes de uma forma mais radical. Ele não tá conseguindo ter relação comigo, é porque ele tem outra. Na verdade, está com outra. Ou no WhatsApp. Mas na realidade no é outra. A mulher, às vezes, o que acontece com a mulher, e muitas vezes até, ela começa a se achar que ela não está sendo atraente o suficiente para ele. Ela se sente, vamos dizer assim, rebaixada na relação. Ela sente que possivelmente ela não está conseguindo fazer com que o homem tenha assim, um desempenho melhor ou se excite melhor com ele, começa a ter uma excitação melhor. Essa situação é que a mulher, às vezes, conversando com os casais no A gente vai consultório. para academia, a gente troca de lingerie, a gente muda o penteado, a gente troca o cheiro do perfume. E aí não adianta nada. A gente faz o diabo a quatro. Pode acontecer isso. Daí a mulher começa a perceber que ela às vezes não está atraente, começa a se mudar. Vai na academia, coloca uma lingerie nova e daí percebe que nem assim o homem se afasta mais ainda. Aí sim existe um problema. Ele tem um problema e a mulher tem que indagar, não pode já trazer uma cobrança, vamos dizer assim, ostensiva para ele, né? Ficar em cima dele. Sim, justamente conversar com ele e procurar incentivá-lo a procurar ajuda. É a melhor maneira de resolver. Ele não está atraindo, ele não está. A mulher pode pensar que ela não está sendo atrativa para ele, mas na verdade existe um problema que o afasta, com medo dele falhar. Ele fica inseguro em ter uma relação sexual, né, que possa, naquele momento, ele não conseguir desempenhar bem. Ele se sente envergonhado numa situação como essa. Agora, doutor, falhar uma vez já pode significar um sinal de problemas assim no futuro? Olha, depende, Cristina, da maneira como ele encara essa falha. Se naquela falha inicial ele fica muito constrangido, ele fica com aquele medo de falhar. Mas todo homem fica com cara de tacho, né, quando falha. Mas veja bem, uma falha... Eles fingem, né, gente? Como o homem gosta de fingir, meu Deus do céu, disfarçar que não está acontecendo. Mas aquela falha inicial pode ser devido a um estresse que ele está passando, a um cansaço do dia, ele não está bem. No outro dia, se ele encarar bem essa situação da noite anterior, ele pode conseguir perfeitamente. Mas se, de repente, ele começa a sentir que não consegue lidar com essa situação bem, que ele fica totalmente inseguro, é melhor ele procurar a ajuda do profissional, conversa com o seu urologista, para que ele possa orientar, muitas vezes, ou até, de repente, ele está passando por uma situação ruim, ou fisicamente pode estar começando algum tipo de problema, o urologista tem capacidade para detectar esse tipo de problema e poder direcionar esse tratamento, ou seja, resolver essa situação. O que é mais preocupante aí nessa questão de ereção? É o cara não conseguir nem começar uma ereção ou o cara não conseguir manter a ereção? Quer dizer, ele vai até um pouquinho e daqui a pouco despinguelou. Tá, o começo, a pessoa quando começa a ter problemas, ele começa a ter uma dificuldade em manter. Ele consegue ter uma ereção e a gente pergunta, consegue ter penetração? Pronto, consegue, isso já é um grande passo. Se ele consegue ter uma penetração, é um grande passo, mas se daí ele começa no início a não conseguir manter mesmo após a penetração.
certo? Então isso já começa a ser preocupante. Não consigo manter o meu pênis ereto. Ele atinge uma ereção, mas com o passar do tempo eu não consigo manter. E quando chega ao momento que ele não consegue atingir uma ereção suficiente para ele ter uma penetração, ele não consegue, né, não consegue o pênis ficar ereto de maneira nenhuma, não é daí manter, ele não consegue atingir a ereção, consegue chegar lá naquele momento, não consegue ficar ereto. Aí sim é mais preocupante. Aí ele tem que procurar ajuda. E quanto antes é melhor. A gente consegue ver alguns pacientes que demoram meses, anos, que não conseguem ter uma penetração, Cristina. Não conseguem ter penetração. Tem casos, doutor, em que pode acontecer do Viagra, por exemplo, tão famoso, o azulzinho, ou mesmo o Cialis, de não funcionar para homem? Perfeitamente. Tem? Tem, olha, não são poucos casos. Não, não é bem assim, não. As pessoas às vezes acham que esse remédio revoluciona, vai fazer com que ele tenha uma ereção sempre, vai fazer com que ele sinta que tem uma condição sexual, que vai trazer todo aquele monte de queixas que ele estava tendo, aquela gama de situações, né, que ele possa estar encrencado. Mas não é bem assim, não é bem assim. Os remédios não funcionam para todo mundo. É por isso que eu sempre volto a insistir. Procure seu especialista para que ele possa fazer uma avaliação. Nossa, deve ser muito frustrante. O cara não tá acontecendo ali, né, no papel dele como macho, e aí toma um azulzinho desesperadamente e a coisa não funciona, hein? Cristina, acontece até no consultório de pessoas nos procurarem e já passaram por outros profissionais, com inúmeras receitas, com inúmeros tratamentos. Eu falo para tudo, olha, muitas vezes os tratamentos que os outros médicos indicaram eram tratamentos bons, não eram ruins até, pode até funcionar para ele, mas é questão da gente saber exatamente o tipo de tratamento que vai ser indicado, quanto tempo vai usar esse medicamento, qual é a dose que ele está usando. Muitas vezes a dose que foi indicada não é essa a que vai ser a boa para ele. Então é preciso fazer uma boa investigação, saber como é que conversar bem com o paciente, investigar a condição sexual dele e aí sim estabelecer o tratamento. É que às vezes o tratamento é dado de uma forma assim, vamos dizer assim, superficial. Toma esse remédio para a gente ver o que acontece. E muitas vezes não é assim. Da questão de tratamento, doutor, tem um tempo médio assim para o cara resolver a situação dela, ou seja, para o tratamento funcionar? Eu digo para todos, Cristina, as pessoas às vezes demoram para procurar ajuda, mas quando procura, muitas vezes o tratamento é muito rápido. Em média, tem assim uma resposta? Depende muito do tipo de problema. Se aquele paciente que tem uma diabetes descompensada, obesidade, hipertensão, toma inúmeros medicamentos, ele pode ter um problema um pouco mais grave, pode demorar aí 6 meses, 1 ano, certo? Agora tem casos que em 3 meses, em 60 dias está resolvido. Então, vai depender muito de cada caso. E a pessoa demorou lá tanto tempo para procurar ajuda, ficou lá se martirizando em casa, com inseguranças, com ansiedade, um monte de problemas, de complicações emocionais, né? E muitas vezes o tratamento é mais simples do que ele pensa. E assim, o homem que tem o hormônio baixo, tem tido muito baixa de hormônio? Ou é uma questão realmente só de idade? Não, existe, Cristina. É uma queixa muito frequente no consultório, né? As pessoas têm a baixa de hormônio, se traduz, vamos dizer assim, o quadro principal é a falta de desejo. Mas a falta de desejo, a gente não sabe, é muito subjetivo, não dá para você medir no sangue a falta de desejo, como é que é. Mas o hormônio não é um parâmetro bom, doutor? É um parâmetro bom, mas como é que ele fala que ele está? Aquela falta de desejo, é que ele fala assim, olha, eu não fantasio mais em relação a sexo, eu não penso nada em relação a sexo, se eu ficar sem sexo 30, 60, 90 dias, 6 meses, eu não me importo. Então, esse caso, sim, que possivelmente pode ser um sinal que ele tem a falta de hormônio. Independente de idade pode acontecer? Independente da idade. Eu tenho pacientes jovens, às vezes, que têm essa situação, em que as pessoas procuram um consultório, nos procuram justamente porque tem essa falta de desejo. Está muito associado com o estresse, com o trabalho, com o dia a dia. E essa queixa da falta de desejo é bem, vamos dizer assim, bem relevante. É o que ele mais fala. Pode estar associado com outras condições, como, por exemplo, irritabilidade, depressão, sonolência, todas essas situações. Mas cabe aí ao profissional unir, saber se existem esses fatores, essas queixas que ele está apresentando e se os exames de sangue vão constatar realmente que existe uma baixa hormonal. Aí sim a reposição vai trazer um grande benefício. A mulher ainda ela tem um certo cuidado, ou diria receio, ou medo mesmo na questão de reposição hormonal por diversos assuntos que já foram jogados na mídia na questão de câncer. Para a reposição hormonal masculina, tem algum
alguma contraindicação ou Cristina, não? existem, lógico. Veja bem, a primeira indicação é aquela que ele tem que ter uma baixa hormonal. Não é lá aquele existe lá que está lá mais ou menos quase próximo do normal. Existe uma baixa hormonal. Nesse caso, você vai fazer a reposição. Você tem que avaliar outras condições, por exemplo, se ele não tem um câncer de próstata, que a reposição hormonal pode acelerar um câncer de próstata, ele tem que fazer os exames corretamente, apesar de que existe uma tendência que mesmo com câncer de próstata você possa fazer a reposição, uma tendência positiva. Ele, por exemplo, ele não pode ter, a condição sanguínea dele tem que estar adequada, por exemplo, ele não pode ter uma parte do exame de sangue chamado de hematócrito que esteja muito elevada, ou seja, a grossura do sangue, vamos dizer de uma forma simples, o hormônio pode aumentar o hematócrito. Então, ou seja, ele não tem que ter problemas hepáticos, né, uma indicação relativa. Entendi. Ou seja, quando ele vai fazer a reposição, ele tem que ter alguns exames também juntos, quando a gente pede os hormônios, para saber se está tudo ok, se é permitido só que ele enfiando possa. hormônio, É uma tríade, Cristina, ele tem que ter sintomas, ele tem que ter uma baixa de hormônio mesmo e ter condições clínicas para receber o hormônio. Isso é feito por um especialista, né? Agora, doutor Márcio, eu não sei o que é pior para a mulher, viu? Se é o homem que ejacula precocemente ou é aquele homem que não funciona, porque nos dois casos a mulher fica chupando dedo. Vamos dizer assim que são diferentes, né? O homem quando o homem não tem uma ereção boa, ele fica extremamente preocupado, ele fica extremamente, abala a relação. A ejaculação precoce também, Cristina, a ejaculação precoce também. Não são poucos, não são raros casos que são relatados por casais, por homens que houve até a separação do relacionamento justamente por ele não conseguir ter controle ejaculatório. A gente pensa que o homem é egoísta, ele pensa nele só, mas não é um problema. Mas não é um problema, ele tem que ser tratado. As mulheres às vezes acham que pode ser que ele que está assim, não é que ele queira. Ele tenta ter o controle e não consegue. Isso tem tratamento. Às vezes as pessoas acham que que não existe um tratamento para isso. Existe tratamento, existe cura para isso. É importante que se faça uma boa avaliação para se avaliar os aspectos, tanto do ponto de vista sexual como psicológico, para poder fazer uma estratégia de tratamento que possa resolver esse problema. Até então você achava que o homem que ejaculava rapidinho era o bom, né? Nada a Não. ver. Hoje a medicina trata, nós falamos sobre isso já inúmeras vezes no programa, de como vai fazer mal para essa relação. Então, assim, o que a gente tenta trazer nessas nossas conversas aqui, nesse bate-papo, é exatamente fazer esse assunto ficar menos monstro, menos solitário aí para você, né? Para que as pessoas tenham esse encontro com o médico, porque quanto mais tempo demorar, piora. E o conhecimento da situação, quando você conhece o seu problema, fica muito mais fácil lidar. Quando você conhece o seu inimigo, é mais fácil derrotá-lo, eu digo para todo mundo. Tanto para o profissional que está lhe atendendo, ele conhecer melhor o seu problema, quanto para o próprio paciente. Muito bem, este é o doutor Márcio de Carvalho. Que gostoso bater papo sempre aqui. Aprendeu um pouquinho com ele, né? Um estudioso no assunto e tem se dedicado a esse trabalho. Obrigada mais uma vez. Sempre à disposição, Cristina. E volte sempre, querido. Deixa eu chamar um recadinho do Oba-Oba, porque é tão gostoso a gente ir para a cozinha, preparar algumas coisinhas para a família, mas aí essa cozinha tem que estar equipada, não é não? Olha aí o Oba-Oba. Quando o assunto é miudezas para sua casa,